Boa noite a todos, o som está chegando bem, hein? Temos 4 minutos. Lembrando que a gente pode usar o chat ou, se for necessário, a gente também pode levantar a mão nas reações, fazer uma pergunta também, se for necessário. Aguardando aqui dar o tempo. No meu relógio aqui são 19h56, faltam 4 minutos para a gente começar. Essa é uma série de aulas que a gente está concluindo o tema de esquizofrenia. Mas ainda falta algumas coisas em relação a tratamento e os efeitos colaterais dos principais antipsicóticos. A gente deve fechar também com mais 4 simulados. Para quem assistiu todas essas aulas, vão ser 4 simulados de 10 questões. Até o mês de março, e mês de março talvez a gente comece o curso realmente do Pré-Psique. Para quem estiver interessado, alunos da UESB provavelmente terão acesso também. Bom, no meu relógio faltam 2 minutos. Peço a todos também que fechem as câmeras, porque isso melhora o desempenho na internet. Esses simulados serão feitos aqui mesmo. A gente vai abrir a tela do PowerPoint e vai resolver junto. É uma boa forma de saber como é que vocês aprenderam. Levando em conta que o curso é para a prova de título da ABP, um acerto de 60% é indicativo de passar na prova. Então, no meu relógio são 20 horas, a gente pode já dar início. Lembrando que eu fiz 3 ou 4 aulas anteriores sobre o tema de esquizofrenia.
E aqui a gente está meio que completando esse conhecimento, né, treinando algumas questões aí que podem ser usadas na prova de título. Quem tiver dificuldade de entrar, pode tentar novamente, às vezes não está ouvindo o áudio, pode ser algum problema da internet local. Se houver também algum problema no áudio aqui, vocês podem me chamarem aqui no chat e a gente localiza isso. Bom, então vamos começar. A gente sempre começa com questões, que é o objetivo da aula é justamente esse, a gente ficar discutindo questões e tentar resolvê-las. Pronto, está todo mundo confirmando que o áudio está bom, então vamos lá. Então, sobre o tema hoje a gente vai falar um pouco de prognóstico, de curso, suicídio, violência, homicídio, sempre se baseando ali no que a gente tem visto na literatura que vai ser usada na prova da BP, então vamos começar. Sobre a esquizofrenia, fatores de mau prognóstico, exceto. Lembrar que a gente vai procurar o item falso, né? O item que está errado. Então, letra A, início na juventude. Letra B, ausência de fatores precipitantes. Letra C, início agudo. Letra D, história social, sexual e profissional pré-mórbido pobre. E letra E, comportamento retraído e autista. Então, vou deixar vocês ir respondendo no chat, dou um tempo, para quem quiser arriscar e responder. É assim que a gente vai resolvendo aqui para quem está entrando pela primeira vez. Tem um chat e quem quiser se arriscar, geralmente os alunos da graduação, eles se arriscam bastante. E o Brado até já respondeu aí. Uma questão difícil, mas se a gente for analisar item por item, a gente vai conseguir ter um dado, uma resposta objetiva dele. Mais ninguém? Então vi que só uma pessoa se manifestou aí no chat, então vamos continuar. Tem certeza, Braulio? Alguém respondeu letra C. Então vamos lá. Então a resposta para esse item seria realmente a letra C. A gente vai discutir por que então que o início agudo ele não é um fator de mau prognóstico, mas sim de bom prognóstico. Então a gente vai discutir exatamente isso aqui. Então por que isso é falso? Porque geralmente o que é insidioso é mais grave, principalmente em esquizofrenia. Então os quadros que começam de forma mais arrastada, com mudança, geralmente mudanças comportamentais, ou com personalidades pré-mórbidas, são os quadros mais comuns e são os quadros mais graves. Geralmente os quadros mais agudos estão associados até a letra B, que é a presença de fatores precipitantes e que fazem o quadro ter um prognóstico um pouco melhor. Então, continuando, início na juventude. O que a gente sabe? Isso é um fator de mau prognóstico? É um fator de mau prognóstico, é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Lembrando que tudo que é mais precoce é mais genético e tudo que é mais genético é mais grave. Então, o tardio sempre é mais grave. Então, se um paciente tem um quadro que se inicia, por exemplo, doença bipolar que se inicia aos 9 anos de idade, vai ser mais grave. Se ele tem depressão que inicia na infância, vai ser mais grave. Se ele tem esquizofrenia que inicia na infância, também vai ser mais grave. Em relação à presença ou ausência de fatores precipitantes. Então, é verdadeiro. Quando existe um fator estressor, esse prognóstico é melhor. Então, geralmente, quando existe a ausência de um fator precipitante, significa que essa doença começou provavelmente com um fator genético preponderante. E por isso, se tem mais fator genético, é mais grave. Se ela começou devido a um estresse, isso torna o meu prognóstico um pouco melhor.
Continuando, história social, sexual e profissional pré-mórbido pobre. E isso também é um fator de mau prognóstico. A gente sabe que os pacientes, então, por exemplo, dando o exemplo aqui, o paciente que tem uma história social, sexual, profissional rica e ele adquire esquizofrenia, ele acaba sendo rico que ficou pobre, que é muito melhor que o pobre que ficou mais pobre ainda. Então, se a gente usar esse raciocínio, o paciente que tem uma vida ativa, que desenvolveu uma vida acadêmica, que estudou, que tem uma história, por exemplo, social, por exemplo, ou familiar, ele conseguiu casar, ele conseguiu ter um relacionamento, ele conseguiu fazer amigos, ele tem uma rede social melhor, ele vai ter um prognóstico melhor. Então, só estou adicionando mais algumas pessoas que estão chegando aqui. Bom, então vamos lá. Então, lembrando, o rico que ficou pobre é bem melhor do que o pobre que ficou pobre. Então, se a gente raciocinar dessa forma, a gente vai perceber que o prognóstico aí vai ser melhor, pior, se faltar isso. E o comportamento retraído autista? Por que isso é um fator de prognóstico pior também? Porque geralmente os pacientes que têm comportamento mais retraído, mais autista, são os pacientes que desenvolvem mais sintomas negativos. E sintomas negativos estão relacionados a um mau prognóstico. Então, se você tem mais sintomas negativos, esse quadro acaba sendo pior. Bom, essa é a explicação para essa questão. Não sei se ficou claro, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar e tentar explicar novamente. Eu tive que adicionar algumas pessoas enquanto a gente estava falando aqui, por isso que eu tive que fazer algumas interrupções, mas vamos continuar então. Então, continuando com a mesma pergunta, quais são os fatores de mau prognóstico? Então, Yane pergunta aqui que tardio é menos grave. Sim, Yane, com certeza quando o quadro começa mais tardiamente, ele é mais brando. Isso vale muito para a esquizofrenia. Então, vou ler aqui a questão. Sobre a esquizofrenia, fatores de mau prognóstico, exceto. Então, vamos lá. História familiar de esquizofrenia, sistema de apoio fraco, sintomas positivos, sinais e sintomas neurológicos ou história de trauma perinatal. Vamos ver se alguém responde. Eu vou dar mais um tempinho, tá todo mundo respondendo aí. Parece que quando eu respondi a questão número 1 ficou mais claro para responder a questão número 2. Provavelmente sim, porque a gente começa a raciocinar em termos de genética, em termos de rede de apoio, em termos de adesão e um monte de fatores. E aí a gente percebe aí que as respostas já começaram a ser diferentes. Então, eu acabei de falar também, né, que sintomas negativos estão relacionados à maior gravidade. Então, todo mundo já foi lá para o sintoma positivo para poder responder. Mas o raciocínio é exatamente esse mesmo. Então, por que, né, que a gente vai pensar aí que sintomas negativos, os sintomas positivos não são fatores de mau prognóstico? Na verdade, eles estão presentes na maioria dos tipos de esquizofrenia. E eles não têm uma relação exata com o prognóstico ruim, a não ser que o paciente tenha muitas recaídas desses quadros, desses surtos, né, uma resistência ao tratamento, isso vai significar um mau prognóstico. Mas sintoma positivo por positivo não tem uma relação tão direta assim com o prognóstico. Então, se a gente for pensar em prognóstico de esquizofrenia, com certeza os sintomas negativos indicam um prognóstico pior. Por que os sintomas negativos indicam um prognóstico pior? Porque eles são os sintomas mais ligados, provavelmente, ao componente de degeneração cerebral na esquizofrenia e também são sintomas mais difíceis de tratar. São sintomas onde os meus remédios têm bastante dificuldade de remitir.
E os sintomas positivos não, a gente ainda já tem bons remédios, né, desde os mais antigos, como o haloperidol, de 1954, aos mais atuais, a gente tem remédios bastante eficazes para os sintomas positivos. Bom, continuando, por que história familiar de esquizofrenia é um fator de mau prognóstico? Aí vocês vão usar o mesmo raciocínio da questão número 1, que é o seguinte: quanto mais genético, pior. Então, se eu tenho um quadro precoce, é mais genético. Se eu tenho um quadro que não precisa de um fator externo, estressor, para surgir, ele provavelmente é mais genético. E se eu também tenho uma história familiar, provavelmente é um quadro mais genético e, portanto, é um fator de mau prognóstico. Continuando, sistema de apoio fraco. Por que isso é muito importante? Isso está relacionado a vários fatores na esquizofrenia. Ué, através do meu sistema de apoio, Yane está perguntando se o áudio está ruim. Pronto, então eu vou repetir o primeiro item, porque algumas pessoas falaram que o áudio não saiu legal. Então, voltando. História familiar de esquizofrenia. Por que isso é um fator de mau prognóstico? Porque se eu tenho história familiar, eu tenho mais genética. E se eu tenho mais genética, o quadro é pior. Se eu tenho mais genética, geralmente o quadro é mais precoce. Se eu tenho mais genética, eu não preciso de um fator estressante, um fator estressor, para desencadear o quadro. Continuando. Continuando para o item B, sistema de apoio fraco. Estou olhando aqui o chat para a gente ver se tem mais alguma coisa. Áudio ruim. Melhorou e piorou. Eu vou trocar o meu sistema aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com 4G, para ver se fica melhor para todo mundo. Pronto. É rápido, eu só vou trocar aqui para a gente ver se é questão da minha internet aqui que esteja ruim. Então, só confirmando, o áudio melhorou? E agora, como é que está o áudio? Agora o áudio melhorou? Voltou ao normal? Pronto, então eu vou voltar de novo a essa questão. A gente estava falando um pouco sobre fatores de mau prognóstico. Sempre a internet é um fator preponderante aqui nessa questão. Então vamos voltar de novo. Então a gente está falando de fatores de mau prognóstico e eu estava falando sobre história familiar de esquizofrenia. Por que isso é uma verdade? Por que é um fator de mau prognóstico? Então, para quem não ouviu, quanto mais história familiar eu tiver, provavelmente esse quadro tem um componente genético mais importante. Se ele tem um componente genético mais importante, ele é mais grave. E geralmente ele é mais precoce
e geralmente ele não precisa de um estressor para acontecer. Bom, segundo item, sistema de apoio fraco. Por que o sistema de apoio é importante e determina muito o meu prognóstico? Janison não está ouvindo nada. Janison, tenta entrar e voltar de novo, que pode ser alguma coisa na sua rede. Acho que está todo mundo ouvindo. Isso pode acontecer com alguma outra pessoa. Pronto. Já orientaram ele? Então, por que o sistema de apoio é muito importante para o meu paciente, para determinar o prognóstico? Bom, é quando o meu sistema de apoio que eu vou medicar o paciente, que eu vou conseguir que alguém controle o remédio dele, que dê o remédio dele, que leve ele no médico, que faça exames. Enfim, uma série de condições que são muito importantes para o meu tratamento. E eu dependo dessa rede de apoio, desse sistema de apoio. Então, se o paciente é casado, melhor, porque tem esposa para cuidar. Se ele tem filhos para cuidar. Se ele tem parentes, amigos, vizinhos, tudo isso facilita o meu tratamento. Se ele tem um sistema de apoio fraco, isso compromete o meu tratamento. E se ele tem e como é falado na questão anterior, se ele tem um passado pré-mórbido social, educacional, sexual ruim, ele acaba não construindo esse sistema de apoio. Se ele tem um passado pré-mórbido melhor, ele acaba construindo essa rede de apoio. Então, o sistema de apoio fraco é verdadeiro, é um fator de mau prognóstico, porque piora a adesão do paciente, o paciente tem uma evolução pior do tratamento. Então, algumas pessoas chegando na sala. Então, vamos continuar. Sinais e sintomas neurológicos. Bom, isso também é um outro fator complicador. Bom, se esse paciente tem sintomas neurológicos, provavelmente ele tem mais lesão cerebral. Da onde vem essa lesão cerebral? Pode ser de um tocotraumatismo durante o nascimento, pode ser alguma coisa relacionada à gestação, pode ser alguma coisa relacionada a algum trauma. Então, se o paciente tem uma psicose, né, seja ela uma esquizofrenia ou um transtorno secundário orgânico, e ele tem muita lesão cerebral, vai ser mais difícil você tratar esse paciente. Então, o fato dele ter lesão e sintomas neurológicos indica que ele tem mais lesão e indica que o prognóstico vai ser pior. E, por fim, história de trauma perinatal. É o mesmo raciocínio. Se ele tem uma história de trauma perinatal que está bastante relacionado a quadros de esquizofrenia, ele vai ter mais lesão. E se ele tiver mais lesão, pior o tratamento, pior o prognóstico. Então vamos para a questão 3. Continuando, falando de fatores de mau prognóstico, eu já dei muitas dicas dessa questão. Falando anteriormente, acho que todo mundo vai acabar acertando. Eu vou ler primeiro. Então, são fatores de mau prognóstico, exceto a ausência de remissão durante 3 anos, muitas recaídas, história de agressividade, sintomas de humor, especialmente depressivos, solteiro, divorciado ou viúvo. Algumas pessoas já estão respondendo. Janison não está me ouvindo? Eu acho que está todo mundo ouvindo, Janison. Será que não é alguma coisa na sua internet? Então, algumas pessoas responderam aí letra D. Então, vamos resolver essa questão aí de novo. Orientar o Janison a entrar e sair de novo aí, porque pode ser alguma coisa da internet dele. Bom, algumas pessoas responderam a letra C, outras pessoas responderam a letra D. E aí a gente vai para esse raciocínio. Qual é o raciocínio? Genética, precocidade, presença de lesão ou a questão da rede de apoio que tem a ver com o nosso tratamento também.
Pronto, agora a Janison está ouvindo de novo. Muito bem, Janison. Você é importante. Se você não ver essa aula aqui, basicamente... A gente está gravando também, Janison, você vai poder assistir depois. Mas é importante aqui sua opinião. Então a resposta é a letra D. Sintomas do humor, especialmente sintomas depressivos. Fala, mas, poxa, isso tem a ver com bom prognóstico, no caso, né? Porque é falso. E tem sim. Então a gente vai explicar por quê. Que os sintomas de humor, eles estão relacionados ao melhor prognóstico. Um raciocínio que a gente poderia usar, não é a única explicação, não é uma explicação, mas um raciocínio para a gente poder gravar, a gente tem um espectro que vai das doenças de humor até as doenças psicóticas. E a gente vai vendo que quanto mais a gente tem psicose, mais a gente vai se aproximando do lado do espectro da esquizofrenia. Então a gente vai pensando assim, ó, depressão é uma coisa, mas depressão psicótica está mais perto de doença bipolar, que está mais perto de transtorno esquizoafetivo, que está mais perto de esquizofrenia. E se a gente fosse criar esse matiz, a gente pensaria no matiz de genética para psicose, num lado desse espectro, e no outro espectro um transtorno do humor mais puro. Então, se o paciente tem mais sintomas de humor, talvez ele esteja mais para o centro desse espectro. Ele tenha mais genética de humor e menos genética para psicose. Talvez seria uma forma de você gravar para você, talvez, fazer a prova. E se a gente for ver no espectro de humor, é claro que a doença bipolar não é que ela seja mais grave, porque tem quadros de depressão mais graves do que até do que ter pacientes com doença bipolar, mas a gente pode pensar que depressão tem menos psicose do que a doença bipolar. Então, se o paciente tem tem mais sintomas de humor depressivos e não de euforia ou de elação, a gente pode pensar que ele tem menos genética de psicose. A Tawane pergunta se sintomas depressivos não entram nos sintomas negativos. Na verdade, os sintomas negativos se confundem, muitos deles, com os sintomas depressivos, mas não é depressão, né? Apenas se confunde, assim como alguns efeitos colaterais de alguns remédios, por exemplo, o parkinsonismo secundário, pode você achar que o paciente está deprimido de repente, né, pela bradicinesia, pela lentificação do paciente. Mas não são sintomas depressivos, são sintomas que confundem. E a abulia, a anedonia presente dos sintomas negativos, realmente a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com depressão. Mas lembre-se, não são sintomas depressivos, são sintomas que confundem e que parecem depressão. Então, respondendo às outras questões, então voltando aqui, os outros itens. Então vamos lá. A ausência de remissão durante 3 anos e muitas recaídas. Por que isso são realmente fatores ligados a um mau prognóstico? Claro, o paciente está mais refratário. Se ele não remite o quadro em 3 anos, você está tratando o paciente, está dando remédio para ele não tem melhora dos sintomas, ele é mais refratário. Se ele é mais refratário, lógico que ele vai ter um prognóstico pior. Da mesma forma, se é um paciente que tem mais recaída, ele vai ter mais ajustes de remédios, ele vai usar cada vez mais remédio, provavelmente ele vai internar mais vezes. Então, as recaídas vão fazer com que a rede social, a rede de apoio dele acaba diminuindo, a gente vê isso. Né? Então, pacientes que têm muitas crises, tem 12 irmãos, a gente vai ver lá só tem um irmão ou 2 irmãos que cuidam, que são os que suportam, porque o restante já, ao longo do tempo, perdeu a paciência, acabou não dando mais apoio a esse paciente. Então, a recaída, a refratariedade, também está extremamente ligada à questão da adesão, à questão da rede de apoio do paciente. E também demonstra uma doença com maior dificuldade de você compensar com os remédios que você tem. Pensando também na questão da agressividade e do paciente ser solteiro, divorciado ou viúvo, o primeiro item C, em relação à agressividade, é exatamente isso. Se eu tenho mais agressividade, eu tenho menos rede social.
Se eu tenho menos rede social, eu tenho menor adesão, o tratamento complica. Você imagina um paciente que é agressivo, que a família chega com um comprimido de risperidona, vai dar para ele, ele não quer tomar. Então, o que acontece? Isso vai acabar atrapalhando o tratamento. Esse paciente tem mais tendência a, por exemplo, ser internado, por exemplo, por questão de agredir alguém. E ele tem uma rede social de apoio muito ruim, o que leva ele a ter menos adesão e um pior tratamento. A mesma coisa acontece se ele é solteiro, divorciado ou viúvo. Isso a gente está falando em relação a alguém ser casado, porque o casado vai ter provavelmente esposos, filhos e outros parentes para tentar cuidar. Se ele é divorciado, se ele é solteiro ou viúvo, ele vai ter menos rede social. Se ele tem menos rede social, tem menos pessoas para nos dar apoio durante o tratamento. Provavelmente ele vai ter menos adesão, vai vir menos nas consultas, menos pessoas para cuidar, e aí leva a um pior prognóstico. Se houver dúvida durante a minha fala, vocês vão chamando a atenção aí. Então, o que a gente pode nominar aí, né, o que a gente já viu por fatores de mau prognóstico? Início da juventude, mais genética. Ausência de fatores precipitantes, provavelmente mais genética. Início insidioso é pior do que início agudo. A história social, sexual e profissional pré-mórbido pobre também é um fator ruim. Esse paciente cria menos rede social. Comportamento retraído autista, mais sintomas negativos. Se é solteiro, divorciado ou viúvo, tem uma rede social mais pobre. História familiar de esquizofrenia, mais genética. Outros fatores de mau prognóstico. Sistema de apoio fraco, que a gente falou, rede social é muito importante no tratamento dessas doenças. Presença de sintomas negativos, que são sintomas que a gente tem mais dificuldade de lidar. Sinais e sintomas neurológicos, mais lesão, assim como na história de trauma perinatal. A ausência de remissão durante 3 anos e muitas recaídas, a gente pensa aí também em refratariedade. E por fim, história de agressividade que vai afetar a questão do manejo desse paciente e também na rede social dele provavelmente vai ser mais fraca, porque ele não vai conseguir construir isso de forma exata o suficiente para manter um tratamento adequado. Quais são os fatores de bom prognóstico? Início tardio. Basicamente, em quase todas as doenças que a gente estuda em psiquiatria, o início tardio está ligado a um prognóstico melhor. Fatores precipitantes óbvios, tudo que é causado por um estressor tem um prognóstico melhor. Tudo que tem um início agudo na esquizofrenia tem um prognóstico melhor, o insidioso é pior. Se o paciente tem um bom funcionamento, ele construiu alguma coisa ao longo da vida, principalmente a questão da rede social, principalmente a questão de ter um emprego, de ter uma rede de amigos, e isso é muito importante durante o tratamento. Sintomas de humor também indicam fatores de bom prognóstico. Ser casado, deixa eu ver se está aqui. Sistema de apoio forte. História familiar de transtorno de humor, porque daí não é igual a história familiar de psicose ou de esquizofrenia. Então, provavelmente, aí tem uma modulação para uma genética maior de transtornos de humor. E os sintomas positivos, que na verdade estão presentes na maioria dos tipos de esquizofrenia, e os sintomas negativos estão mais relacionados a prognóstico do que os positivos. Então, a gente vai para mais uma questão. Então, sobre a esquizofrenia, marca incorreta. Eles têm baixo desempenho em testes neuropsicológicos, por exemplo, testes de vigilância, memória e formação de conceitos. Há envolvimento do córtex frontotemporal. Tem comprometimento da atenção, do tempo de retenção e da capacidade de resoluções de problemas. Não há comprometimento da capacidade motora. E perturbação nos testes de inteligência, mesmo antes da doença. Então vamos ver se alguém quer responder.
Eu não estou vendo o Janison chutar nenhuma aqui, viu, Janison? Ou responder, não é nem chutar. Estou sentindo falta da sua participação aí. Ele vai dar risada lá do outro lado, mas ninguém vai ouvir. Então vamos lá. Então a gente sabe, para quem conhece Janison aí, é um amigo de todo mundo, viu? Pronto. Então muita gente. O que a gente vai aprender de forma geral com essa questão? Que o paciente com esquizofrenia, ele tem realmente, em testes neurocognitivos, muitas deficiências. Às vezes algumas que até antecedem o quadro psicótico. Né? A gente tinha um conceito antigamente que os pacientes com esquizofrenia eram pacientes que tinham QI acima da média, que eram muito inteligentes, depois tinham um surto e acabavam perdendo muitas vezes essa inteligência, ou alguns até mantendo. Mas a gente sabe que numa média geral, eles têm, quem ficou na dúvida na letra E, até testes de inteligência, se a gente for tirar numa média, uma perturbação nesses testes mesmo antes da doença. Então esse folclore de que o paciente com esquizofrenia seria mais inteligente que a população normal é só um folclore mesmo. Na verdade, isso não se aplica quando a gente faz testes neuropsicológicos. E a gente pensa, paciente com esquizofrenia geralmente não tem alterações da capacidade motora. E o exame, né, neurológico demonstra muitas alterações da capacidade motora. Sim, Tainá. Muitos pacientes apresentam algum déficit de inteligência, sim. Geralmente, Larissa também perguntou, geralmente um déficit de inteligência, sim. Talvez um QI mais limítrofe. É o que a gente vê, por exemplo, em muitos pacientes que desenvolvem esquizofrenia befrênica, por exemplo, que é um tipo de esquizofrenia bem comum. Né? Talvez os pacientes com esquizofrenia paranoide, que a gente viu lá na aula anterior, tenham menos perturbações anteriores ao quadro. Mas a gente percebe também que ao longo da doença, por mais que eles tenham menos prejuízo na evolução da doença, testes neurocognitivos podem demonstrar que existem, sim, algumas. Bom, Larissa pergunta como essas pessoas detectam isso. Então, provavelmente estudos que fazem testes neuropsicológicos em pacientes antes e depois do quadro provavelmente estudo de coorte aí em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Bom, então voltando aqui, a gente vê que o exame neurológico às vezes é comprometido e muitos pacientes acabam desenvolvendo alterações motoras antes mesmo do quadro psicótico. Isso faz me recordar bem um paciente que, antes dele ter o surto psicótico, ele começou um nistagmo lateral, um paciente que eu tive. Né? Então, o que a gente vê que tiques, estereotipias, caretas, a questão da habilidade motora fina comprometida, tônus motor anormal e movimentos anormais podem estar presentes nesses pacientes com esquizofrenia e muitas vezes não às vezes relacionados ao uso de remédios, mas muitas dessas alterações motoras não relacionados ao uso de remédio. Isso era bem demonstrado na época antes dos antipsicóticos, antes da farmacologia, da psicofarmacologia e da esquizofrenia já era relatada essas alterações. Tem uma pergunta aqui no chat. Realmente você vai perceber que alguns pacientes acabam tendo esse prejuízo escolar aí que já era observado pela família. Então, voltando à questão, às vezes as alterações motoras acontecem, como no Kaplan é dito, antes do primeiro surto. Né? Então, isso também é observado. Então, os outros itens também são verdadeiros, então eles têm baixo desempenho em testes de vigilância, de memória, de formação de conceitos. Provavelmente existem prejuízos aí no córtex frontotemporal, nas funções executivas, de planejamento, de sequenciamento, de raciocínio, de lógica. Existe um comprometimento em muitos pacientes com esquizofrenia, principalmente esquizofrenia bifrênica, esquizofrenia simples, esquizofrenia indiferenciada, já existe esse comprometimento importante. Tem comprometimento também da atenção,
do tempo de retenção e da capacidade de resolução de problemas. Essa capacidade de resolução de problemas está relacionada aí ao envolvimento do córtex frontotemporal, do córtex pré-frontal, e perturbações também nos testes de inteligência mesmo antes da doença, além do que a gente observa também que testes projetivos e de personalidade existem, são demonstradas ideações bizarras nesses pacientes. Indo para mais uma questão, então são sintomas pré-mórbidos da esquizofrenia, exceto. Então são sintomas que antecipam muitas vezes o primeiro surto, ou o primeiro um quadro mais evidente de esquizofrenia. Então, letra A, são comuns as personalidades esquizoide ou esquizotípica, que são silenciosa, passiva ou introvertida. B, tem poucos amigos, pouco interesse romântico e evitam esportes de equipe. Letra C, podem ter comportamento obsessivo compulsivo. Letra D, a ausência de sintomas somáticos como dores de cabeça, dores nas costas, dores musculares, fraqueza e problemas digestivos. E letra E, interesse por ideias abstratas, filosofia, ocultismo e religião. Então, um monte de gente respondeu antes de eu acabar a leitura. E aí parece que as questões estão bem fáceis, né? Então, essa é uma questão, acho que todo mundo acertaria aí, pelo que eu estou vendo. Então, continuando então, a gente vai ver que realmente a resposta é a letra D. Muitos pacientes acabam apresentando sintomas somáticos, né? Dores de cabeça, dores nas costas, como está descrito aqui na questão. Então, são sintomas, problemas digestivos, são sintomas que podem estar aí junto com o início ou antecipar um pouco o primeiro surto. Que a gente vai ver que esses pacientes realmente têm uma personalidade, alguns têm personalidade esquizoide, lembrando, só para a gente revisar um pouquinho, às vezes para definir melhor eu uso alguns conceitos bem básicos. Esquizoide é aquela pessoa que não gosta, vamos ver se algum aluno aqui vai lembrar do que eu falo na aula. Que morreram ainda não tiveram resultado. Esquizoide não gosta de quê, pessoal? Bom, alguém respondeu aqui, esquizoide não gosta de gente. Basicamente isso. Esquizoide é aquele paciente que ele não gosta do contato social, ele tem uma vida reclusa, ele evita até contatos românticos, até a questão do interesse dele sexual é bem diminuído. E ele é basicamente, se a gente fosse resumir, é um cara que não gosta muito de gente. Se ele puder trabalhar lá num lugar no meio de uma floresta, num trabalho noturno, ou lá no meio do mar, onde ele vai ter contato com poucas pessoas, ele estaria muito feliz nessa situação. Então, por que que ele evita as pessoas? Não é porque ele tem, por exemplo, na personalidade esquiva, né, em que ele tem um medo desse contato social, um medo da avaliação desse contato social. Não é por isso. É porque ele não quer mesmo, é porque ele não gosta desse contato social. E o esquizotípico é o paciente que a gente conceitualmente fala assim, é um maluco beleza. São aquelas pessoas que têm um comportamento um pouco mais diferente, bizarro muitas vezes, que tem muito pensamento mágico, né? Então, ele vem aqui remetendo à letra E, né, que tem interesse por ideias abstratas, ocultismo, temas assim mais diferentes, eles mergulham com muita crença nesses temas, né? Então, ele tem um jeito de ser, um comportamento já bem diferente da grande maioria. E lembrar também que existe a personalidade paranoide, que faz parte do cluster A das personalidades, que é o esquizoide, o esquizotípico paranoide, que são os mais relacionados aí à questão da esquizofrenia. O paranoide é o cara desconfiado de todo mundo, que desconfia de todo mundo. Desconfiança não é delírio, lembrando aí que a gente está falando de personalidade e não de um quadro psicótico. Apesar de que pacientes com transtorno de personalidade
em situações de estresse, podem desenvolver sintomas psicóticos, como é visto no esquizoide, no esquizotípico, no paranoide, no borderline e às vezes no histriônico. Bom, na letra B tem poucos amigos, pouco interesse romântico, evita esportes de equipe. Isso é verdade, alguns pacientes já demonstram desde muito cedo essa introspecção, essa reclusão, esse componente mais esquizoide. Podem ter comportamento obsessivo compulsivo. Isso é muito importante, porque muitos pacientes que a gente classifica como TOC, principalmente o TOC sem insight, ao longo do tempo eles abrem quadros psicóticos que são bem evidentes. Então, o toque grave, principalmente o toque onde você não observa o insight do paciente, ele acaba sendo o diagnóstico diferencial sempre com esquizofrenia. Então, muitos pacientes podem ter comportamento obsessivo antes de abrir o quadro psicótico. E essa questão de interesse por ideias abstratas, filosofia e ocultismo, remete aí a esse temperamento mais esquizotípico. O que a gente também observa no quadro PMOB, que esses pacientes preferem filmes ou televisão, escutar música ou jogar games ao invés de uma atividade social, voltando no temperamento mais esquizoide. Essas características podem estar presentes meses ou anos antes do primeiro surto. E eles têm um comportamento peculiar, um afeto anormal, às vezes um discurso incoerente, algumas ideias bizarras, experiências perceptivas estranhas, que lembram muito aí um temperamento esquizotípico. Se tem relação do primeiro surto psicótico com bom ou mau prognóstico. Sim, com certeza. Quadros que remitem rapidamente têm um prognóstico melhor. É o que você vê, Larissa, quando a gente estudou na questão do transtorno psicótico breve, né? Que tinham quadros que remitiam em 2, 5 dias, né? Então isso está relacionado a um melhor prognóstico, sim. Quadros que demoram mais a ter uma resolução estão relacionados a mais refratariedade, ou um quadro mais complicado de tratar, uma não resposta a determinados fármacos e você ter que trocar de terapia do paciente. Com certeza, a resposta mais rápida está ligada ao melhor prognóstico. Aí, por exemplo, isso já não é verdadeiro, de repente, para depressão, porque se o paciente... Então, esse raciocínio, a gente tem que usar, às vezes, alguns raciocínios para determinada doença. Então, se eu tenho um paciente com depressão, que você passa, de repente, lá, um estalopram para ele, e daqui 21 dias ele volta dizendo que ele está ótimo, melhor, pode ser que daqui 2 semanas ele esteja em mania ou hipomania. Então, isso faz você pensar que possa ser doença bipolar. Então, nem sempre a gente vai usar esse mesmo raciocínio, mas com certeza uma resposta mais rápida em esquizofrenia indica um prognóstico melhor. Vamos para outra questão, então. Sobre a esquizofrenia, marca incorreta. A violência é um comportamento comum em pacientes não tratados. A gente está procurando a falsa. Letra B. Fatores de risco para a violência. Episódios anteriores de violência e déficits neurológicos. C. Cerca de 15% dos pacientes tentam suicídio e 10 a 15% consomem. Letra D. Alucinações de comando são fatores precipitantes no suicídio. E letra E. Fatores de risco no suicídio ter bom insight. Vou deixar vocês responderem um pouquinho. Então tem uma variação aí nas respostas. Muita gente respondeu letra E, letra C.
Bom, então, a resposta aí, realmente muita gente respondeu a letra E, mas isso aí é uma pegadinha, né? Se a pessoa tem noção, o risco é menor. Mas se você perguntar para um paciente hebefrênico, como eu tenho lá o Ricardo, eu sempre cito o exemplo de Ricardo para vocês, que é meu amigo meu paciente que ele é super-herói. Pergunta se a vida dele está ruim, ele diz que provavelmente ele vai te dizer que não. Então, o paciente hebefrênico, muitas vezes ele não tem essa discussão de quanto que a vida mudou, de quanto que a doença mudou a vida dele. Ele está lá feliz da vida, a vida dele é aquilo ali, ele vive aquele mundo, ele está mergulhado naquele mundo e muitas vezes ele não tem insight para falar assim, nossa, agora eu ouço vozes, nossa, as vozes me perseguem, as vozes falam mal de mim. E quando o paciente tem insight, muitas vezes ele faz esse questionamento do quanto que a vida dele modificou, né? Então, quanto que isso perturbou a vida dele. Então, a gente vai ver muito mais pacientes com esquizofrenia paranoide, que é uma esquizofrenia que tem menos prejuízo cognitivo e que tem tendência os pacientes terem mais insight quando estão compensados, do que os pacientes hebefrênicos que não têm insight nenhum, dos paranoides cometerem mais suicídio. Inclusive, às vezes, esse suicídio acontece, é muito frequente depois de um período de internação, que é quando o paciente sai melhor, né? Ele entrou em surto e ele sai do hospital melhor, talvez com um pouco de insight, mas é aí que ele faz a reflexão, poxa, eu internei de novo, eu estou enlouquecido, minha vida mudou, então isso acaba prejudicando na hora da gente raciocinar em termos de suicídio. E a resposta é a letra C. Porque a gente tinha que, quando fala em questão de percentagem, é muito difícil a gente acertar, mas olha, tem uma pegadinha nessa percentagem muito grande. Porque assim, só 15% dos pacientes com esquizofrenia tentam suicídio, e desses 15 consomem, quer dizer, praticamente é quase uma tentativa e um acerto, quer dizer, quase são suicídios, né? Não são tentativas. E a gente vai ver que os pacientes com esquizofrenia tentam muito suicídio, né? Assim como os pacientes com depressão, com doença bipolar, são pacientes que têm um grande número de suicídios. Então, 50% dos pacientes com esquizofrenia acabam tentando suicídio ao longo da vida e 10 a 15 consomem esse suicídio. Uma taxa muito elevada, né? Se a gente for considerar. E por que a gente poderia acertar essa questão? A gente poderia também por eliminação, se a gente não soubesse esses dados. Então vamos lá. Primeiro, violência é um comportamento comum em pacientes não tratados. Com certeza, se eu tenho um paciente que não está recebendo tratamento adequado, tem mais chance dele ter um comportamento violento. É quase que uma lógica. Fator de risco para violência, sempre que a gente vai dar aula de emergência, a gente raciocina o seguinte: se esse paciente tem um histórico, já vou repetir, tem um histórico de violência anterior, se tiver um histórico de violência anterior, a gente tem que ficar preocupado com esse paciente, né? Se ele tem déficit neurológico, ele tem mais lesão. Se ele tem mais lesão, ele tem mais risco também de cometer uma violência, do quadro ser mais grave, ele cometer violência. Então, vou responder aqui Gabriela e Olavo. Primeiro, Gabriela, a questão do suicídio muitas vezes o suicídio ele vem por uma questão de alucinações de comando, no caso da esquizofrenia, mas pela questão do próprio incômodo que os delírios, as alucinações trazem. Então você imagina um paciente conviver 24 horas com vozes comentadoras que comentam sobre o seu comportamento o dia todo, né? Então um quadro desse descompensado vai levar o paciente a pensar em suicídio muitas vezes para se livrar desse sofrimento. A outra questão é a questão das alucinações de comando, onde o paciente pode obedecer essa voz e pode cometer suicídio. O insight está relacionado aí, porque pacientes que percebem que têm esquizofrenia, que têm uma doença, que estão doentes, eles percebem, têm uma capacidade maior de perceber o quanto isso afeta a vida deles, em termos sociais, em termos acadêmicos, em termos familiares.
o quanto de comprometimento isso trouxe para a vida dele. Como eu estava exemplificando, um paciente hebefrênico, ele não tem esse questionamento. Então você está lá com um paciente lá na enfermaria, no ambulatório, e ele é hebefrênico, ele está sempre sorrindo muitas vezes, ele está sempre brincando. A hebefrenia lembra a questão de um adolescente, de uma criança, algo pueril, e ele não tem insight nenhum. Ele não percebe o quanto da vida dele mudou. Né? Então, por conta disso, ele acaba não se perguntando, né? não tendo essa questão de se perguntar do quanto que a vida está diferente, ou quais foram os sofrimentos que ele está passando ou vai passar. Em relação aos tipos de esquizofrenia e suicídio, com certeza. Com certeza a gente vai ver mais suicídio na esquizofrenia paranoide do que na esquizofrenia hebefrênica. Está ligado ao próprio sofrimento percebido pelo paciente. A gente vê na esquizofrenia hebefrênica que existe uma desorganização do comportamento, mas nem sempre o paciente está sofrendo. Num paciente paranoide, na maioria das vezes ele está em sofrimento, né? Ele geralmente tem delírios de perseguição, delírios de prejuízo, delírios de referência, que trazem um mal-estar muito grande. Então, com certeza, existe uma diferença sim em relação aos tipos de esquizofrenia. Voltando à questão, os fatores de risco para violência são delírios de perseguição, episódios anteriores de violência e déficits neurológicos, porque indicam maior gravidade. Bom, continuando, alucinações de comando são fatores precipitantes no suicídio? Com certeza, se a voz mandar o paciente se matar, muitos pacientes podem lutar contra essa ordem, mas eles também podem, em algum momento, a depender da gravidade, obedecer essa ordem. E a questão do fatores de risco para suicídio, o item que está errado, né? O item que está certo, né? Ter bom insight é um fator de risco para suicídio. O item que a maioria das pessoas errou aí, achando que um péssimo insight está relacionado à questão do suicídio. Então, esses pacientes, né, que têm insight, eles podem desenvolver um quadro depressivo, né, justamente por essa questão da adaptação ao sofrimento que a doença traz. E fatores precipitantes do suicídio são sensação de vazio absoluto, necessidade de escape dessa tortura mental e as alucinações de comando, que estão bastante relacionadas. Outros fatores de risco, né, para suicídio é ter bom insight, ser do sexo masculino. Olha aqui, ter educação superior. Por quê? É aquela questão da pessoa ter maior percepção do quanto ela está perdendo na vida, em relação à questão dos déficits e danos que a doença causa. Idade menor, porque geralmente são pacientes mais jovens que adoecem. Alteração do curso da doença, então se a doença começa a se agravar, o paciente começa a ser internado, tem mais risco dele se matar. Pacientes que vivem internados ou que acabam recebendo mais internação. Você falou, Larissa, CRM positivo, e realmente, com certeza, eu tive a oportunidade de perceber isso. Os pacientes, profissionais de saúde, quando adoecem de psiquiatria, eles têm uma percepção maior da gravidade disso, e essa percepção traz um sofrimento muito maior. Então, já tive casos assim, de profissionais com doença bipolar, eu me recordo bem. A Iane está aí no grupo, ela vai se recordar de um caso da cidade dela. E eu aqui num caso também de um residente de cardiologia, de cirurgia cardíaca, no último ano também com doença bipolar, que cometeu suicídio. Então, CRM positivo, educação superior, né, maior percepção da doença, vai levar aí maior tentativa de suicídio. Dependência de hospital, ambições excessivamente altas, pode estar relacionada à questão do próprio delírio, do que ele tem que mudar, do que ele tem que fazer. Tentativas anteriores, sempre quem tem comportamento violento, comportamento suicida, a gente deve ter uma atenção porque tem mais chance. E viver sozinho pela questão da rede social, menor adesão ao tratamento. Então, o paciente pode
ter um quadro mais refratário, mais recidiva. Também não tem a vigilância de nenhum familiar ou parente, porque a vigilância é muito importante no fator suicídio. Isso impede. Então, Yane lembrou aí do caso aí de um médico da cidade dela, que era bipolar também, e cometeu suicídio. Sobre esquizofrenia, marque a incorreta. Então, continuando. Se houver dúvida, pessoal, vão perguntando aí. A gente está tentando formar uma lógica aqui para analisar essas questões. Letra A. Tem menos chance de cometer homicídio que a população em geral. Tem taxas elevadas de piscada devido ao aumento da dopamina. Cerca de 30% a 70% tem anomalias físicas menores. Tem alucinações de comando são fatores precipitantes de violência e homicídio. E fatores de risco no homicídio, ter bom insight. Ninguém quis apostar no insight de novo, só porque errou a questão anterior. Então você vê como que a vida é cheia de pegadinhas, né? Pois é, ninguém quis apostar, mas a resposta é essa. Pessoal, ter bom insight faz eu ter percepção do meu sofrimento. É mais fácil eu me matar. Mas ter bom insight também faz com que eu perceba que os delírios e as alucinações não são tão verdadeiras assim. E isso me ajuda na hora de matar alguém. Geralmente o paciente que assassina alguém, ele está em surto, geralmente ele tem um insight pobre. Ele acaba obedecendo às alucinações, obedecendo os delírios e acaba matando alguém. Então o raciocínio é, se o insight é ruim para suicídio, ele é bom para violência e homicídio. Entenderam? Então vamos lá. Bom, esses pacientes, pelo Kaplan, eles têm menos chance, menor probabilidade do que a população geral de cometer violência. Geralmente existe um conceito de que os pacientes com esquizofrenia são violentos por natureza. E, na verdade, estudos demonstram que eles não têm maior probabilidade do que a população geral de cometer algum ato de violência. Com certeza, para cometer um ato de violência, o insight pobre ajuda. E aí, alucinações de comando são fatores precipitantes desses atos de violência, tanto de violência quanto de homicídio, que são baseados em razões imprevisíveis e bizarras, que são baseados nas alucinações e delírios. Se eu tenho um bom insight, eu talvez não obedeça esses delírios e essas alucinações de comando. E quais são os preditores para mim ter um ato de violência? História de violência anterior, as alucinações e delírios envolvendo violência, lesões neurológicas, tem mais risco de eu cometer um ato de violência. Continuando a análise, realmente os pacientes têm uma alta taxa elevada de piscada, isso tem a ver com o efeito hiperdopaminérgico dos pacientes. Eles também têm alterações, né, motoras, físicas, mais comum que em outros quadros psiquiátricos que a gente vê, como alterações como disdiadocinesia, reflexos primitivos, destreza diminuída, e correlaciona com maior gravidade, mais embotamento afetivo e pior prognóstico. Aquilo que a gente falou da questão das alterações motoras que os pacientes podem ter. Apenas 25% dos pacientes com esquizofrenia têm consciência de que realizam esses movimentos. Então, eles têm uma taxa elevada de piscada, como fala o item B, e eles podem ter também apraxia e alterações da prosódia. Piscada é de piscar mesmo, Flávio, a questão do número de piscada dos olhos. Então, eles mediram isso. Por exemplo, você vai ver que doenças como, por exemplo, na depressão, existe até um nome desse teste, eu não vou me recordar aí. Quem quiser olhar no Google, existe um teste que você fica contando o número de piscadas que uma pessoa dá.
E aí tem um teste para isso, quem quiser pesquisar e depois coloca aqui no chat. A gente vai ver que na depressão, por exemplo, existe uma diminuição muito intensa do número de piscadas. E na esquizofrenia eles observaram que existe um aumento desse número de piscadas justamente por ter mais dopamina aí, em algumas regiões cerebrais. Continuando a questão das anomalias físicas, né? 30 a 70% tem anomalias físicas menores. Elas são mais comuns em homens e elas estão relacionadas ao crescimento embrionário, algum defeito embrionário, alguma questão de tocotraumatismo. E esses pacientes acabam também apresentando um sintoma que é muito comum, às vezes ligado ao uso de remédio e outras vezes não, apenas da própria doença mesmo, que é a ingestão compulsiva de água. E alguém sabe como chama essa ingestão compulsiva de água? Então, vou deixar alguém responder aí. Então, só para a gente relembrar, lá da psicopatologia, ingestão compulsiva de água é um transtorno que está ligado à vontade, à volição, e tem um nome específico. Quase dipsomania, André, mas aí o Braulio acertou que é a potomania mesmo. Então a resposta é potomania, que seria essa ingestão compulsiva de água. A gente também tem que pensar no diagnóstico diferencial da esquizofrenia, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com várias condições médicas, tem que pensar, a depender da idade do paciente, do quadro clínico, tem que pensar no tumor cerebral, tem que pensar no uso de uma substância, de algum remédio, por exemplo, corticoide, doença como lúpus, né? Os pacientes com distúrbios neurológicos acabam tendo um pouco mais de insight. Então, por exemplo, quando eu tenho pacientes com um quadro psicótico ligado à epilepsia, geralmente esses pacientes têm um quadro mais flutuante, mais episódico, eles têm mais insight dos sintomas, e isso faz eu pensar num quadro mais neurológico do que num quadro de uma psicose primária mesmo. Pesquisar sintomas incomuns, os pacientes com psicose como esquizofrenia geralmente não têm variação do nível de consciência, aquilo que a gente falou já na aula de delírio. Também tem que fazer distinção com simulação e transtorno factício. Existe uma diferença entre os dois. Na simulação, o paciente está atrás de algum ganho ou fugir de uma responsabilidade. E no transtorno factício, também chamado de transtorno de Munchausen, tem a ver com a questão de se passar por paciente, ou receber atendimento ou cuidados, né, como um paciente. Também a gente fez nas aulas anteriores esse diagnóstico diferencial, né, do transtorno esquizofreniforme, do transtorno psicótico breve e principalmente do transtorno delirante, chamado de transtorno delirante persistente lá no DSM-4. A gente teve uma aula só disso e muitos alunos acabaram aprendendo isso. Tem que distinguir de transtorno de humor, tanto depressão quanto doença bipolar. Os transtornos de personalidade também são diagnósticos diferenciais, principalmente aqueles que cursam em algum momento com quadro psicótico, como esquizotípico, esquizóide, está escrito errado, borderline, e o paciente com personalidade paranoide. E o toque grave sem insight, que a gente já comentou, que sempre a gente tem que pensar, esse paciente é psicótico, ou ele só tem toque mesmo, e a gente tem que pensar sempre no diagnóstico diferencial. E aí acho que vamos, se eu não me engano, para a última questão. Então, sobre a esquizofrenia, a marca é incorreta. Recaídas são comuns e os primeiros 5 anos definem o curso. Existe maior estabilização após cada recaída. Somente 10 a 20% tem boa evolução do quadro. Sintomas positivos se tornam menos graves ao longo do tempo. Sintomas negativos aumentam ao longo do tempo. Vou deixar aqui uns 30 segundos para todo mundo responder.
Parece que essa aqui ficou fácil agora, né? Todo mundo está acertando. Ou será que todo mundo errou? Então a gente vai ver agora. Então, a gente comentou isso do fato da esquizofrenia ser uma doença degenerativa, uma doença que evolui, né, com perda de tecido cerebral, com mais déficits cognitivos, déficits que são vistos nos exames neuropsicológicos. E a gente sempre ensina na aula de graduação, na aula de pós-graduação, que cada surto é como se fosse uma lesão cerebral, uma lesão neurológica a mais. E por isso que a gente deve evitar esses surtos em frequência, em quantidade, em intensidade e duração. Buscar, né, evitar, porque é uma doença que tem um curso de evoluir com remissão e recaídas. Então, existe uma menor estabilização após cada recaída. Então, cada paciente que recai menos, ele tem um quadro de melhor prognóstico. O paciente que tem bastante recaída, ele acaba tendo menor estabilização ao longo do tempo. Então, o curso clássico da doença é um curso de exacerbação e remissão. As recaídas, elas são comuns na maioria dos pacientes com esquizofrenia ao longo da vida. E os primeiros anos realmente definem o curso da doença. Então, se um paciente tem nos primeiros anos bastante recaídas, o quadro é bastante refratário, isso vai afetar o prognóstico de forma bastante importante. Inclusive, vai influenciar a nossa terapêutica. O paciente que tem muita refratariedade, a gente não pode demorar em iniciar qual remédio? Então, a gente não deve protelar o uso de um remédio quando a gente percebe que existe refratariedade a vários outros. Então, alguém respondeu aí a clozapina. Então, a gente fica segurando durante muitos anos a clozapina e a gente percebe em alguns estudos mais recentes que existe uma janela para o uso da clozapina e quanto mais a gente demora a iniciar a clozapina, a gente vai estar iniciando num paciente com mais lesão neurológica, mais lesão cerebral, mais quadro, digamos assim, demencial, lembrando da demência precox. Aí só para vocês lembrarem da primeira aula, não sei quem falou isso, mas alguém vai escrever aí. Então, a gente vai estar iniciando num tecido cerebral mais prejudicado. Então, a gente deve tentar iniciar a clozapina aí já nesses primeiros 5 anos. Alguns autores falam nos primeiros 2 anos em que o paciente não tem uma remissão, a gente deve já iniciar a clozapina. E muita gente tem medo de iniciar, fica protelando, vai iniciar com 20, 10 anos depois de um quadro refratário, o paciente vai ter menor resposta à clozapina. Então, existe uma deterioração progressiva após cada recaída, que faz com que a gente tenha que mudar a nossa terapêutica. E aí, quem realmente falou demência precox, foi Kraepelin. Está escrito errado, mas a intenção foi ótima aí, Braulio. E o termo esquizofrenia foi cunhado por... Vamos ver se o pessoal está atento às primeiras aulas do pré-psique aqui, porque isso também cai na prova da BP às vezes. Então, sobre a esquizofrenia, marque a incorreta. Então, recaídas são comuns e os primeiros 5 anos definem o curso. Apenas 20% tem uma boa evolução, até com insight. Os sintomas positivos se tornam menos graves ao longo do tempo, é verdade. Aquilo que a gente falou naquele tipo de esquizofrenia, em que o paciente começa a perder sintomas negativos, positivos, e começa a desenvolver sintomas negativos. Qual é o tipo de esquizofrenia? Então, acertaram quem falou Bloyer, como quem cunhou o termo esquizofrenia. E existe um tipo clássico de esquizofrenia, onde o paciente vai perdendo sintomas positivos ao longo do tempo e vai tendo sintomas negativos. Então, o paciente que tem um histórico anterior de sintomas positivos e um histórico atual de bastante sintomas negativos. Que tipo de esquizofrenia é essa? Então, responderam no chat. A resposta é residual. Tá? A simples é quando o paciente já desde o início começa com sintomas negativos. Então, esse é um diagnóstico de esquizofrenia residual. Então, todas aqui estão corretas. A maioria desses pacientes vivem, né, com falta de objetivo, ociosidade,
tem hospitalizações frequentes, pobreza e falta de moradia fixa. Muitos pacientes se empobrecem, né, ao longo do tempo. As famílias que têm bastante história familiar de esquizofrenia acabam empobrecendo. Então, a metade dos pacientes acaba tendo essa vida com hospitalização, com exacerbação dos sintomas, às vezes associado a transtorno de humor e tentativas de autoextermínio. A remissão acontece aí de 10 a 60% dos pacientes e 20 a 30 pode ter uma vida até próxima do normal, 20 a 30 apresentam sintomas moderados e 40 a 60 apresentam comprometimento dos sintomas. Por dentro de um surto psicótico, qual é o momento que eu inicio clozapina? Bom, na verdade, você inicia a clozapina geralmente quando você tentou terapia com outros antipsicóticos. Aí isso vai variar de guideline para guideline. Tem alguns que vão falar que você tem que ter tentado um típico mais um atípico, outro que você tem que ter tentado um típico mais 2 atípicos, ou um típico e um atípico ao mesmo tempo. Não existe muito consenso sobre isso, não. Mas o consenso, pelo menos o último que eu vi, e foi de um estudo europeu, era que deveria ter uma janela de pelo menos 2 anos e meio. Se em 2 anos e meio o paciente você não conseguiu compensar ele com nenhum outro antipsicótico, você deveria pensar muito na clozapina. Bom, pessoal, a gente terminou essa aula. Eu vou abrir para dúvidas. A gente foi até mais rápido hoje, demorou 1 hora. E a gente tem que marcar nosso simulado. São 4, lembrando, 40 questões. A gente vai abrir para dúvidas. Agora, quem quiser até falar, comentar, levantar a mão. A gente teve uma sala cheia hoje com 50 participantes. Está ficando cada vez maior. E a gente vai evoluir na semana que vem para o tão esperado, semana que vem ou até essa semana, para um simulado. Esse simulado é legal porque vai medir realmente a sua capacidade, principalmente aqueles que assistiram às primeiras aulas. Porque você está vendo que a gente está falando por temas, né, dentro da esquizofrenia, né, dentro da doença e do espectro da esquizofrenia. E as outras aulas complementaram isso. A gente já falou dos tipos de esquizofrenia, da epidemiologia, enfim. Lembrando que essas aulas elas estão disponíveis lá num canal específico, do qual eu já liberei alguns links para o pessoal assistir. Quem não tiver acesso, provavelmente aí pode pedir no grupo do Pré-Psic, são 2 grupos, e aí eu reenvio de novo o link das aulas anteriores. Tá? E a gente vai ver se nessa semana ou na semana que vem, vai depender aí do correr da semana. A gente tem aula na IPMED, na AFIA, esse final de semana, então vai ser um pouco puxado, mas dá para a gente até pensar na quinta-feira, se todos estiverem disponíveis. Então, o Ronaldo pede aqui para me explicar sobre os sintomas negativos e os sintomas depressivos em relação ao fator de mau prognóstico. Bom, Ronaldo, então os sintomas negativos principais da esquizofrenia são, então, primeiro a questão da vontade. O paciente tem uma coisa chamada hipoabulia ou abulia, né? Em que o paciente não tem vontade de conversar, ele não tem vontade de tomar banho, ele não tem vontade de sair do quarto, ele não tem vontade de fazer uma caminhada, ele não tem vontade de se deslocar até o quarto para comer com a família, né? Eles têm uma anedonia também, que é bem parecido com a da depressão. Então, eles não sentem prazer na maioria das atividades e não sentem prazer, principalmente nas atividades que ele gostava de fazer. Então, ele acaba perdendo essa percepção do prazer. O que mais que ele tem? Alterações da fala, geralmente diminuição do volume tanto de pensamento quanto de fala, né? Então esse paciente ele acaba tendo
mutismo, laconismo, existe uma alteração cognitiva em que ele tem um prejuízo cognitivo mesmo, que é o concretismo, que ele acaba não conseguindo abstrair certos conceitos metafóricos, né? Também o paciente tem uma frouxidão das associações, ele acaba piorando o discurso dele, o discurso pode ficar descarrilhado, ele pode não conseguir fazer associações entre as ideias. E esses são os sintomas principais da síndrome negativa da esquizofrenia. Uma coisa que faz um pouco diferencial que eu uso na minha prática é que o paciente com depressão, quando ele está nesse estado de muita anedonia, de muita perda de energia, ele geralmente ele tem um insight sobre isso, ele se queixa disso, ele fala, doutor, eu não tenho nem vontade de tomar banho. Olha, doutor, eu não tenho vontade de me arrumar. Olha, doutor, eu não tenho vontade mais de sair. Então existe uma queixa, uma percepção de que esses sintomas atrapalham na vida dele. O paciente com sintoma negativo, geralmente ele não tem essa queixa. Ele não se queixa de que, eu agora não tenho mais vontade de tomar banho. Não, ele não toma banho e pronto, para ele lá tá bom, ele fica lá no quarto olhando para a parede e parece que está tudo bem. Então, uma das formas da gente diferenciar com quadros depressivos é essa falta de insight, que é bem mais comum no paciente com esquizofrenia. Em relação ao prognóstico, é porque os sintomas negativos, eles são de uma fase com mais, digamos assim, onde tenha mais lesão cerebral do paciente. É a parte mais dementia mesmo da esquizofrenia. Quando você tem alterações, por exemplo, cognitivas, né, que é empobrecimento do pensamento, por exemplo, você está falando de um paciente que tem lesão, paciente que desenvolveu concretismo, ele não consegue mais abstrair, é um paciente que tem mais lesão cerebral. Então, se ele tem mais lesão cerebral, o prognóstico é pior. Então, os sintomas positivos, muitas vezes o paciente está lá delirando, ouvindo vozes, mas se você medica ele melhora, a inteligência às vezes ainda está intacta. Já nos sintomas negativos, a inteligência já não está mais intacta. E isso fala a favor de uma degeneração, tanto no funcionamento, mas uma degeneração realmente fisiológica do cérebro. Então, isso indica mais lesão e indica maior gravidade e indica pior prognóstico. E a outra questão é que os sintomas negativos são os que menos a gente consegue manejar com os remédios. Apesar dos antipsicóticos atípicos terem realmente uma resposta bem diferente da maioria dos típicos, ainda é nossa pedra no sapato. Manejar esses sintomas negativos é o mais difícil. E até porque os sintomas negativos também é uma queixa menor da família, né? Muitos pacientes vivem em condições precárias com os seus sintomas negativos, mas a família às vezes acha que está ótimo, porque ele não está com agitação, não está com alteração comportamental, não está xingando ninguém, não está ouvindo voz, está lá trancado no quarto, ele está ótimo. E a gente vê isso na prática no CAPS ou nos atendimentos que a gente faz, e que a gente tem que ter o olhar para os sintomas negativos, porque muitas famílias acabam não tendo e achando que o paciente está bem porque ele está tranquilo. Então, isso é um fator aí que indica mau prognóstico. Não sei se eu consegui responder. Gorete Prachedes pergunta onde fica disponível. Gorete, eu mandei o link lá no PrEPsic. Na verdade, por enquanto, eu botei num canal meu do YouTube, mas logo vai ser num canal fixo, fechado do PrEPsic. Mas aí, se me pedir de novo, eu reenvio novamente lá no PrEPsic. No grupo do PrEPsic do WhatsApp, no caso. Mais alguma dúvida? Estamos aí para responder. Quem quiser deixar seu comentário, então acho que ninguém vai mais perguntar. Quiser deixar alguma sugestão. E a gente não fechou a sala. Minha intenção era fechar os 100 alunos, mas ainda não temos salas fechadas. Muita gente lá do grupo do PrEPsic acaba não acompanhando direito, não sabe que as aulas estão acontecendo e nem como são as aulas. Aí quem quiser comentar lá no grupo do PrEPsic ajuda a trazer mais gente para as próximas aulas. Então agradeço a todos. Tenham
Uma boa semana, fiquem em casa, cuidado com o Covid. Para aqueles que estão na linha de frente aí trabalhando, boa sorte. E vamos seguindo aí que tem bastante pré-psique na quarentena também. Então agradeço a todos, abraço a todos. Já já eu vou fechar a sala.